Bem-vindo ao nosso canal, professor Dequex Araújo. Hoje o nosso tema é consciência moral e ordem política. Mas antes de iniciarmos, eu peço que vocês se inscrevam, né, no nosso canal, para que o YouTube entenda que o conteúdo exposto nele é importante, podendo assim ser recomendado para outras pessoas. Tá? Bem, a análise da consciência moral é de extrema relevância para a compreensão de qualquer ordem política, pois, como diz Platão, a qualidade de uma sociedade é medida através da consciência moral dos seus indivíduos. E para tratar desse tema, eu vou fundamentar minha análise na obra Hitler e os Alemães, de Erich Wegener. Essa obra aqui, que é uma obra excepcional, né? Está no mesmo nível da origem do totalitarismo, de Hannah Arendt e de outras obras que tratam sobre a temática. Tá? Ela é uma obra seminal para compreender o fenômeno não só do nazismo, mas também de todos os regimes totalitários, onde se insere também o comunismo. Né? Muita gente se esquece de que o comunismo é um regime totalitário. Tá? As pessoas estão se esquecendo disso hoje. E aí, a questão do surgimento da ordem socialista e de suas variantes, comunista, nazista e fascista, só é explicável a partir da consciência moral dos indivíduos. Pois só em uma sociedade cujos indivíduos estão degenerados moralmente é possível a consolidação de uma ordem política socialista. Tá? Ou seja, a ordem política socialista ela só é possível quando a consciência moral dos integrantes daquela sociedade, essa consciência está degradada, tá? Degenerada. Então, só numa condição dessa é possível que o socialismo vigore. Tá? E é por isso que aquelas pessoas que possuem ainda uma consciência moral não estão dispostos a obedecer ordens que consideram não só injustas, mas principalmente criminosas por causarem danos físicos, materiais, psicológicos. Tá? Então, pessoas que estão ainda com sua consciência moral preservada, né? Elas não obedecem certos tipos de ordens. Né? E Wegener, ele retrata a recusa de alguns alemães durante o regime nazista em cumprir as ordens criminosas de Hitler contra os judeus. Mas essa recusa, infelizmente, ocorreu apenas entre aqueles que mantinham ainda uma consciência moral. Pois a maioria dos alemães estava em um estado do que ele chamou de estupidez, que é a perda da razão, que possibilita inteligir sobre o certo e o errado, verdadeiro ou falso, e do espírito que permite participar do divino, né? Tornando o homem a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, essa ausência da transcendência, essa ausência da participação da razão divina, leva os indivíduos justamente às coisas mais cruéis. Né? Então, esse é um fator de desumanização. Tá? É a questão do falso homem que fala Boécio em sua obra A Consolidação da Filosofia. Tá? Então, assim, é a perda da sua condição teomórfica, né, que vai desumanizar o homem e vai também desconectar da realidade, conduzindo à estupidez, né, agindo com base numa imagem defeituosa da realidade, que é uma consequência da perda da expressão linguística que permite a descrição da realidade. Com relação a isso, essa relação entre realidade e linguagem, realidade e ficção, imaginação e verdade, eu trato no meu livro Imaginação Esquizofrênica. Né? Todas essas questões estão postas aqui no meu livro Imaginação Esquizofrênica, recentemente publicada pela editora Dialética. Tá?
Bem, foi justamente nessa sociedade marcada pela estupidez, ou seja, pela ausência da consciência moral, que também a estupidez criminosa do nacionalsocialismo se consolidou. Isso não foi o nazismo que criou uma sociedade de estúpidos, mas o contrário, foi uma sociedade desorientada moralmente que permitiu o surgimento do socialismo e, por conseguinte, do nacionalsocialismo. Isso confirma a preposição platônica, né, já citada aqui, de que a qualidade de uma sociedade é medida pela consciência moral dos indivíduos, e não o contrário. Né? Como pregam, por exemplo, aqueles ligados às teorias funcional estruturalistas, né, e marxistas, que querem colocar toda a responsabilidade dos fatores externos ao homem, desconsiderando justamente os fatores emergentes, ou seja, aqueles fatores que são intrínsecos ao homem. Né? E isso Platão coloca de forma esplêndida no seu livro A República. Né? E Eric Wegener, ele ratifica essa proposição platônica. Né? Segundo ele, a sociedade alemã encontrava-se desordenada e desorientada, pois os indivíduos estavam espiritualmente doentes. É o que ele chamou de uma humanidade pneumopatológica. Né? E numa sociedade desse tipo, não foi difícil para os seus integrantes aderir a uma pseudo-ordem, né, criada pela imaginação insana de Hitler. Tá? Então, dentro desse contexto, não se vivencia mais a realidade, mas uma imagem falsa da realidade, ou uma segunda realidade. Essa questão da segunda realidade que Wegener fala, eu também explico no meu livro Imaginação Esquizofrênica. E aí foi a baixa condição moral da sociedade alemã que possibilitou o cumprimento das ordens criminosas de Hitler e de seus comparsas. Como argumenta Wegener, se alguém na posição de Hitler dá ordens para matar, essas ordens serão simplesmente cumpridas porque a condição moral da população é tão baixa que as pessoas não podem distinguir entre legalidade e ilegalidade, criminalidade e não criminalidade. E se alguém não tem consciência da ilegalidade, se é um tipo degenerado, então será absorvido, né, de suas atrocidades, conforme a lógica pervertida de alguns analistas do próprio regime nazista, comunista e etc. E foi nessa realidade imaginada, né, criada pelas ideologias totalitárias, que se permitiu todos os tipos de crime em nome de uma necessidade histórica, como, por exemplo, o materialismo histórico marxista, adotado pelos comunistas na Rússia, na China e em todos os outros países que aderiram ao comunismo marxista. Né? E aí também é importante ressaltar que a decadência moral ela está atrelada à decadência intelectual, pois ambas pertencem à faculdade intelectiva, que é exclusiva do homem. Né? Ou seja, o homem, conforme Aristóteles, é o único que possui a faculdade vegetativa, sensitiva e intelectiva. Né? E aí, como diz o próprio Hobbes, no Leviatã, a falta de entendimento que predispõe o homem, os homens, né, melhor dizendo, para confiar não apenas na verdade que não conhecem, mas também nos erros, nos abusos daqueles que confiam. Né? Então, essa ignorância, essa falta de entendimento leva o indivíduo a confiar não só naquilo que é verdadeiro, como também naquilo que é falso, que é errôneo. Né? Então, essa ignorância, como também disse Hayek, né, no seu livro O Caminho da Servidão, que também é uma obra fundamental para entender a questão do totalitarismo, não só os alemães, mas também os ingleses não enxergaram que não foi a experiência alemã do nazismo que culminou no totalitarismo, mas o elemento socialista que é comum ao fascismo, nazismo e comunismo.
tá? Então, as pessoas não percebem, e aqui no Brasil isso é notório, né? As pessoas não percebem que nazismo, fascismo e comunismo fazem parte de uma ideia só, de uma ideologia só, que é a ideologia socialista. Tá? Ou seja, todos esses regimes totalitários, políticos totalitários, eles se originam de um pensamento socialista. Tá? Mas aqui no Brasil, como em outros lugares, né, como cita o próprio Hayek no seu livro, com relação aos ingleses, eles não percebem isso, né? De que todo pensamento totalitário ele é causado pela ideologia socialista. É o socialismo que leva ao regime totalitário, né? Socialismo e suas vertentes, né? Nazismo, fascismo, comunismo. Tá? Então é importante deixar isso bem claro para que as pessoas não se enganem com o discurso de justiça social e etc., pregado pelo socialismo. Né? E o que você vai ver, de fato, é exclusão, é segregação, servidão, né? Como já citam esses autores, né, elencados aqui nessa discussão. Mas, retomando a questão da degenerescência moral alemã, essa também atingiu o judiciário. E essa é uma parte importante da obra de Wegeler, né? Onde ele ressalta que os juízes passavam a julgar os crimes cometidos pelos nazistas a partir da seguinte lógica pervertida, né? Se alguém cometeu fisicamente um assassinato, estava obrigado por ordens. Como falou, por exemplo, Eichmann, né? Adolf Eichmann, tão brilhantemente narrado no livro Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt, né? Onde ela mostra a questão do julgamento e ele, que era um burocrata nazista, que tinha a responsabilidade de segregar os judeus, né? Primeiro deportando, depois colocando em guetos e depois campos de concentração e, por fim, a questão do extermínio, né? A solução final. E ele afirmava peremptoriamente de que ele cumpria ordens, então ele não se sentia criminoso por isso. Tá? Então, se ele cumpria ordens, isso te eximia de qualquer culpa. Né? Então, essa ideia perpassou o judiciário alemão, né? Durante o período do nazista. Né? Então, assim, quem cometeu o crime por obediência a uma ordem tornou-se inocente, foi considerado como inocente. Né? Assim como quem ordenou porque ele não exerceu pessoalmente o ato. Né? Ou seja, para os juízes alemães, no frigir dos ovos, todos eram inocentes. Tá? Então não havia culpados. Né? É como disse a Hannah Arendt, né? Onde todo mundo é culpado, ninguém é culpado. Né? Então havia esse entendimento na corte, na Suprema Corte alemã, entre os juízes. Né? E aí o julgamento de Nuremberg também mostra justamente isso, né? De que havia esse entendimento de que quem cumpriu ordens não cometeu crime e de quem deu a ordem também não cometeu crime, pois não executou. Tá? E aí, para explicar o grau de responsabilidade de cada um dentro dessa matança, né, nazista, Wegeler ele vai buscar apoio no conceito de partícipe, extraído do direito anglo-saxônico, né, que diz respeito aos atos antes do fato, durante o fato e depois do fato. E aí ele diz, né, abre aspas, alguém que estando ausente no momento em que o crime é cometido
no entanto, ajuda, influencia, aconselha, incita, encoraja, né? Engaja-se ou manda outro cometê-lo, é partícipes antes do fato. E é tão punível como quem de fato cometeu o crime. E aí ele volta, né? Com relação a essa argumentação, no sentido do pós-fato, né? Se alguém que, tendo pleno conhecimento de que foi cometido um crime, esconde-o das autoridades, ou esconde a pessoa que cometeu, ou a protege da condenação, é partícipe depois do fato. Então, se aplicarmos esse conceito de partícipe depois do fato a todos os juízes cujos vereditos inocentaram os criminosos nazistas, seriam então partícipes depois do fato. Logo, deveriam ser também condenados. Né? Então, imagine se nós aplicássemos esse princípio, por exemplo, aqui no Brasil, né? Onde, por exemplo, o juiz que liberou o indivíduo que ameaçou a companheira de morte, né, foi preso pela polícia e 24 horas depois foi liberado na audiência de custódia. Né? Eu já tive a oportunidade de falar um pouco sobre ela no nosso encontro passado. O que aconteceu? O indivíduo chegou e matou a mulher, ou seja, ele concretizou a ameaça. Né? E aí você vai perguntar se o juiz ele se sente culpado, né, responsável por aquilo. Com certeza não. Né? Mas seguindo esse princípio pós-fato, ele também seria condenado pelo crime cometido, né, hoje conhecido como feminicídio, né, pelo indivíduo que ele soltou. E aí você vai vendo isso, exemplos não faltam, né, dentro da realidade brasileira com relação a isso. E aí, voltando a Wegener, né, ele confirma a aplicação do conceito de partícipe antes e depois do crime, afirmando que, abre aspas, as pessoas que criam um ambiente onde o crime ocorre e que depois do crime preservam esse ambiente, de tal modo que os crimes sejam escondidos através de falsificação, atenuação, distorção dos conceitos legais e descobrimentos de novos conceitos legais que não existem no direito positivo, né, de maneira alguma, como, por exemplo, o tal do crime contra o Estado Democrático de Direito, né, que hoje agora foi criado aí pela corte, né, pela nossa corte, né, e outras coisas, né, como por exemplo, a questão da Lava Jato foi sendo desconstruída, né, a partir de novos conceitos, a partir de novos entendimentos, ou seja, através de uma falsificação. Essa é a grande realidade. E aí deu no que deu. Né? Deu no que deu. Ou seja, estamos aí sendo governados por pessoas que, até pouco tempo atrás, foram condenadas por uma série de ilegalidades. Tá? Então, no Brasil, a gente tem exemplos e mais exemplos que assemelham, né, ao status quo nazista, né, que é o que nós estamos aqui tratando e fazendo uma análise comparativa com a situação atual do nosso país, né, a situação política, jurídica do nosso país. Ou seja, desse contexto, todas as pessoas que participam antes, durante e depois tornam-se cúmplices, né? Conforme Wegener, analisando a partir do princípio do conceito de partícipe, de que pessoas que agiram antes, durante e depois, todas elas são cúmplices. Né? É por isso que Hannah Arendt ela fala que na sociedade nazista ninguém era inocente, né? Todos
eram culpados, né? Com exceção daquelas pessoas que se rebelaram e, por conta disso, foram sancionados ou com a migração forçada, né? Ou com a morte, ou com prisões, e etc. Tá? Que não é muito, que não está sendo muito diferente aqui no Brasil, com quem contesta certas aberrações, né, que nós estamos vendo aí. Então, voltando aqui a Wegeler, né, ele diz na sua obra, abre aspas, se as pessoas em situações individuais não cooperassem, oferecendo resistência com base moral, o sistema não poderia manter-se. Onde isso não acontece, temos precisamente a condição de degeneração moral. Fecha aspas. Isso é extremamente importante, né? Essa argumentação de Wegeler, porque a resistência moral ela é preponderante para que regimes políticos nocivos não consigam permanecer por muito tempo. Tá? Que foi o caso do próprio nazismo. Né? O nazismo não prevaleceu, não vigorou por mais tempo. Né? Hitler idealizou um governo de 1000 anos, né? Mas muito por conta dessa resistência moral e que resistência moral essa que nós não observamos no comunismo. Né? Ou seja, o comunismo ele não sofre a resistência moral que sofreu o nazismo. E nazismo e comunismo são duas faces de uma mesma moeda. O que os nazistas fizeram, os comunistas fazem, né, aos borbotões, né? Fazem de forma a todo instante, a todo momento. Tá? Então essa consciência moral a gente não percebe. Né? Muito pelo contrário. Né? A gente percebe muito uma certa adesão ao pensamento comunista, ao pensamento socialista, né? Como se fosse um pensamento bom, como se fosse uma coisa boa. Né? Quando, na verdade, é algo, a história mostra, né? Não só com o nazismo, mas com todos esses regimes, né? Que desconsideram as questões morais, né? Regimes desumanos, regimes que massacram pessoas, massacram inocentes, né? Que perseguem pessoas que resistem a todo o mal, né? Criado dentro por conta desses regimes políticos. Né? E aí, para finalizar suas considerações, Wegeler cita o exemplo da Suprema Corte alemã, mais notadamente o presidente Buchen, que ele se suicidou, né? Considerando o mais culpado dos assassinatos de eutanásia do que todos os médicos que executaram as ordens, né? Pois agiram, esses médicos, confiando no silêncio dos juristas. Logo, tais médicos se consideravam também, né, inocentes, ou seja, para eles, o que eles fizeram estava tudo dentro da legalidade, da normalidade. Né? Ou seja, dentro de uma normalidade que é totalmente contrária à ideia de normal que as pessoas sãs têm. Né? A normalidade para quem é insano é justamente aquilo que, repito, José Ortega Gasset chamou de acanalhamento. Tá? Então, essa situação a gente verificou também, no que se refere à resistência moral, no evento da pandemia da Covid-19, quando algumas pessoas se recusaram ou criticaram as medidas de exceção, né, disfarçadas de medidas sanitárias, de emergências, adotadas pelos governantes nas 3 esferas. Tá?
municipal, estadual e federal. No caso aí da Covid, aqui no Brasil, muito mais na esfera estadual e municipal, né? Porque na esfera federal, na época do presidente Bolsonaro, ele criticava essas medidas de exceção, né? Mas o STF, para variar, possibilitou, né, que governadores e prefeitos exercessem todo o abuso de autoridade em nome de uma pretensa coletividade, etc. Né? Típico do pensamento totalitário, típico do pensamento socialista. Né? E a gente sabe também que muitos deles não são socialistas, mas pelo menos convictos, né? Mas acabam aderindo a essa mentalidade perversa por conta do gosto pelo poder. Né? O gosto pelo poder acaba atraindo muitas pessoas a aderirem ao modelo socialista, né? Porque é uma forma totalitária de governar. Tá? Então, não é por coincidência, né? Todos aqueles que adotaram tais medidas eram de partidos de esquerda ou vinculados a estes, né? Bem como todos aqueles que aceitaram passivamente as medidas restritivas e a condenação de quem se recusava a seguir, chamando-os de fascistas, terraplanistas, bolsonaristas, né? Aqui no Brasil, bem como outros designativos, pejorativos, eram também simpatizantes das ideologias socialistas, né? Confirmando uma assertiva de Hannah Arendt de que o súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto, nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção, isto é, a realidade da experiência, né? E também a diferença entre o verdadeiro e o falso, isto é, os critérios do pensamento. Então, para essas pessoas, estava tudo normal, né? Colocar você sob custódia, impedir que você fosse a determinados lugares, estabelecer um estado de sítio de forma ilegal, obrigar você a tomar vacinas sem, né, sem nenhum tipo de crítica, inclusive sancionando aqueles que criticaram ou se recusaram a tomar. Ou seja, para essas pessoas, tudo isso foi muito normal. Né? Foi muito normal. Né? E aí você já começa a perceber o grau de consciência moral, né, dessas pessoas. Tá? Então, infelizmente, elas não percebem isso. Como, com certeza, não perceberam os alemães à época do nazismo. Né? Como não perceberam também os russos, né, na época do comunismo. Dostoiévski cita muito bem isso, né? A degenerescência moral na época pré-revolucionária. Se você lê Os Demônios, você lê Recordações da Casa dos Mortos, ele enfatiza isso, né? De que a Rússia pré-revolucionária ela estava em decadência moral. Tá? Então, mais uma vez, confirma-se a tese de que a decadência moral ela leva a regimes maléficos, a regimes totalitários, né? Leva ao comunismo, ao nazismo, ao fascismo, ou seja, leva ao socialismo. Tá? E é justamente aqueles que resistem às ordens e às leis legítimas, é justamente nesse momento que surge o fenômeno da própria desobediência civil. Né? Fenômeno este visto e tratado por Henry David Thoreau, né? Quando questionou as leis que admitiam ainda a escravidão em Massachusetts, né? onde ele fez os seguintes questionamentos, abre aspas. Né? Será que o cidadão deve, ainda que por um momento e em grau mínimo, abrir mão
de sua consciência em prol do legislador, e em outro momento ele também faz outra indagação, abre aspas, leis injustas existem. Devemos nos contentar em obedecê-las ou nos empenhar em aperfeiçoá-las, obedecendo até obtermos êxitos, ou devemos transgredi-las imediatamente? São alguns questionamentos colocados por Thoreau, que são questionamentos que estão dentro do campo da desobediência civil. Tá? E eu havia alertado, justamente em 2020, quando eu fiz uma breve apresentação de um artigo que eu escrevi com relação à desobediência civil, né, e as responsabilidades da Polícia Militar durante o período da Covid, isso em maio de 2020, ou seja, logo no início dessas medidas de exceção, medidas ilegais de exceção, eu já alertava sobre a possibilidade da desobediência civil. Tá? Mais especificamente para aquelas pessoas que ainda mantinham um certo nível de consciência moral. Né? E isso ocorreu. Ao longo de todo esse processo, né, no que se refere ao controle do coronavírus, a gente observou atos de desobediência civil contra medidas de exceção de prefeitos e de governadores. Tá? E é importante ressaltar que a desobediência civil difere da desobediência criminal. Né? Muita gente quer associar a desobediência civil à desobediência criminal, mas são coisas distintas. Né? Enquanto a desobediência civil é considerada como uma desobediência pela perda significativa da autoridade da lei, a desobediência criminal é uma desobediência decorrente da própria autoridade da lei, que proíbe atos considerados verdadeiramente nocivos à sociedade. Tá? Então, nós temos essa diferença. Tá? Mas muita gente quer colocar desobediência civil como se desobediência criminal fosse. Né? E aí, Hannah Arendt, né, ela até cita que a desobediência civil ela viola a lei de forma clandestina, né? Ou melhor, a desobediência criminal viola a lei de forma clandestina. Já a obediência civil viola a lei de forma pública e surge quando um número significativo de cidadãos se convence, grosso modo, de que a legalidade e a constitucionalidade da lei estão expostas a graves dúvidas. Tá? Então, a legitimidade da lei está sendo questionada no âmbito da desobediência civil. Tá? E é extremamente legítimo e democrático isso. Tá? Se houvesse essa desobediência civil, quem questionaria a desobediência civil durante o regime nazista? Né? Acredito que ninguém iria se arvorar hoje a criticar qualquer tipo de ato de desobediência civil durante o regime nazista. Mas, quando se fala do comunismo, quando se fala do socialismo, né, esse questionamento ele não é válido. Né? Ou seja, as pessoas consideram de que a desobediência civil ela é desobediência criminal, logo deve ser punido severamente. Então, é justamente uma distorção, uma falta do senso das evidências, né, por parte dessas pessoas que têm que a consciência moral ela está totalmente degenerada, né, pelas ideologias. Né? São as ideologias que degeneram a questão moral. São elas que
começam a combater a consciência moral em nome de, de falsas imagens e falsas ideias criadas por esses ideólogos. Né? E aí, qualquer semelhança com a atual situação política jurídica do Brasil, né, com relação à Alemanha nazista e suas co-irmãs comunistas, não é uma mera coincidência, né? Pois há muito se verifica no país uma perda dessa consciência moral que é percebida através da literatura, dos filmes, das telenovelas, da música e etc. Né? Então é a degenerescência moral que vem possibilitando a ascensão dos governos socialistas, tal como na Alemanha ocorreu com as ideias nazistas. Né? E, como eu disse, é fruto do próprio socialismo, das ideias socialistas. Né? Não é por acaso que o partido era nacional socialista. Tá? E aí, no campo também, né, do judiciário, são muitas as semelhanças entre o que hoje nós vivemos e o que ocorreu na Alemanha nazista. Né? E aí você vê exemplos de degeneração moral, por exemplo, entre ministros de Suprema Corte, desembargadores, juízes e etc., né? Alinhados a essas pautas esquerdopatas que visam destruir os valores civilizacionais moldados pela cultura judaico-cristã, né? Em especial a questão da família e da religião. Tivemos, essa semana mesmo, um exemplo, né? Um ato ao vivo, né? De indignação moral por parte do jornalista Tiago Pavinato. Né? Inclusive, eu estava assistindo o programa quando esse fato ocorreu, né? Quando ele se indignou com uma decisão esdrúxula, né, do desembargador de São Paulo, que inocentou um pedófilo, né, imputando as vítimas, duas menores, né, uma de 13 e outra de 14, a sua perversão criminosa. Né? Ou seja, é a vítima, segundo o desembargador, que levou o indivíduo a cometer o ato de pedofilia. Né? E aí o apresentador, né, da Jovem Pan, inclusive foi despedido, se indignou. Né? Não só ele, mas praticamente todos aqueles que compõem a banca daquele programa, todos se indignaram com essa medida, né, pensada, tomada pelo desembargador. Né? Então, ou seja, né, no mundo da degenerescência moral jurídica, a causa eficiente do crime de pedofilia, né, é a vítima. Né? Ou seja, é a criança que é a responsável, foi responsável por esse ato. Então, por isso aí você já começa a perceber a degeneração moral que Weber já citava, né, na Alemanha nazista, hoje, para mim, muito bem claro, dentro não só da sociedade de uma forma geral, mas no âmbito jurídico de uma forma específica. Isso é gravíssimo, porque nós observamos o judiciário como um poder que visa garantir os nossos direitos, fazer justiça, né? Monopolizar a vingança, etc. Ou seja, a gente vê o judiciário como aquele órgão responsável em garantir que a justiça seja feita. Né? E o que a gente observa
justamente um judiciário, tal como na época do nazismo, totalmente engajado com as ideias socialistas, né? Ou seja, é a questão do ativismo jurídico, né? O ativismo jurídico, por simples, ou seja, não há qualquer responsabilidade com a sua isenção ideológica, seu, seu pensamento e etc. Né? Não há nenhuma neutralidade. Neutralidade nenhuma com relação a isso. Né? Mas um julgamento totalmente enviesado, né? E que, nesse caso específico, aí você observa, né? Como já citei até no próprio encontro passado, né, de que o criminoso é o grande beneficiário do sistema de justiça criminal no Brasil. Tá? É o grande beneficiário. Enquanto as vítimas, elas padecem, né? E isso demonstra justamente o grau de degenerescência moral que se refere Eric Wegener no seu livro Hitler e os Alemães. Né? E aí, para finalizar essa exposição, eu volto a citar a frase de Platão, que diz que a qualidade de uma sociedade é medida através da consciência moral dos seus indivíduos. Né? E aí acrescento que a qualidade da ordem política jurídica de uma sociedade é medida pela consciência moral dos governantes, legisladores e juízes. Né? E é justamente uma sociedade moralmente intacta, como ressalta Wegener, que possibilita a ascensão, que impossibilita, melhor dizendo, a ascensão de regimes políticos maléficos, como o fascismo, o nazismo e o comunismo. Tá? Então, aqueles que ainda mantêm sua sanidade e a consciência moral, continue, né, nessa linha, porque somos focos de resistência, né? E devemos manter nossa integridade moral, né, para o bem da nossa sociedade. Tá? Sempre enfatizo de que o nazismo só durou 12 anos. Né? Os ideólogos do nazismo previam um império de 1000 anos, só durou 12. Então é nisso que nós devemos acreditar. Que esses regimes políticos maléficos, eles duram pouco, tá? E é uma luta entre o bem contra o mal, e que o bem, ele sempre prevalece, tá bom? Então eu queria aqui mais uma vez pedir para que se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, né, com os amigos, para podermos alcançar mais pessoas, tá? E eu desejo aqui um forte abraço e fique com Deus e até a próxima.